O consumidor não sabe o que ele quer até eu dizer para ele. Essa é a célebre frase do Steve Jobs. E ela é uma mina de ouro quando a gente fala de construção de cultura de inovação, liderança visionária. Por quê? Porque inovação é uma questão de cultura e não uma adivinhação. Como desenvolver cultura de inovação na sua empresa? Esse é o tema do Dell Insights de hoje. Olá, se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Adeildo Nascimento, esse é o Dell Insights, o nosso programa onde a gente divide com vocês temas relevantes sobre cultura organizacional. Então seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre cultura de inovação, porque esse é um pedido que quase todos os nossos clientes fazem, até porque hoje inovação é uma necessidade premente. Para que você garanta margens cada vez maiores, você precisa inovar quase que constantemente. Na sequência, seus concorrentes vão te copiar e você vai precisar inovar de novo. Então, inovação é quase como uma constância. Mas a construção de uma cultura de inovação é algo extremamente desafiador. E eu digo para você que nos nossos diagnósticos, mesmo quem diz que é inovador, não possui uma cultura de inovação. O primeiro ponto a discutir aqui, baseado na frase do Jobs, é que em alguns casos a visão precede o dado. Em termos de construção do futuro, algumas coisas estão ligadas à intuição do executivo e não sim na simples decisão baseada em dados. É claro que decisão baseada em dados é um tema sempre também na cabeça de todo mundo. Só que quando você toma decisões sempre baseadas em dados, você está obrigatoriamente olhando o passado. A intuição, a visão abstrata, a visão visionária, né? A visão visionária é quase como um pleonasmo aqui, mas quando a gente olha para o futuro, a Harvard, por exemplo, apontou como líderes intuitivos são extremamente visionários. Por exemplo, as pesquisas nunca mostraram que os consumidores queriam um iPhone. E é por isso que o Steve Jobs disse: eles não sabem o que querem até que eu diga para eles o que eles querem. Isso fala de capacidade de visão e de intuição no futuro. As duas grandes habilidades de líderes inovadores, a visão abstrata e a visão sistêmica. A gente fala muito disso com os nossos clientes, porque uma boa parte deles não consegue inovar disruptivamente, simplesmente incrementalmente. E se eu quero estar na frente dos meus concorrentes com inovações verdadeiramente lucrativas, a intuição conta muito. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre alguns erros crassos que alguns líderes e empresas cometem nessa tal busca pela inovação. Primeiro, criar um departamento de inovação. Uma boa parte das empresas que criam departamentos de inovação já tem um cheiro ou um grande insight que a estrutura da empresa toda não inova. Porque se eu tenho que ter uma área para inovar, a inovação não faz parte da cultura. Ou seja, eu tenho um departamento, mas pelo outro lado, na empresa, eu continuo com estruturas rígidas, hora extra, foco em eficiência operacional, nenhum momento para discussões sobre problemas latentes, sobre necessidades e tendências futuras. Então esse é um primeiro cenário. Exemplo, um relatório recente da McKinsey apontou que 84% dos líderes acham que a inovação é uma necessidade da sua empresa, mas só 6% deles está tomando ações efetivas para a transformação da cultura para que ela se transforme numa cultura inovadora. No mínimo, estão criando um departamento de inovação. Outro ponto e erro também normal é a questão da inovação como marketing. Então, uma boa parte das empresas colocam nos seus valores inovação. Dizem que são inovadores, contam isso para fora e também para dentro. Só que quando você tem um conceito errado sobre inovação, você cria na cabeça dos seus colaboradores que eles são inovadores, você acredita que é e no fundo não é. Você então fica parado, às vezes até andando para trás, enquanto o mundo efetivamente está inovando. Isso é auto-engano. O que o Steve Jobs entendia intuitivamente? Ele entendia que não bastava criar produtos diferentes, que era preciso criar uma cultura de inovação. É por isso que na Apple, design não é um departamento. Design é cultura organizacional. Está presente em todas as pessoas que trabalham nesse time. Assim acontece com outras tantas empresas que os seus líderes
líderes visionários, intuitivos, conseguiram ler o futuro a ponto de criar uma demanda que ainda não existia. E aí entra a lógica de um oceano azul. Eu vou criar algo que nem o consumidor sabe que ele precisa, porque a minha cultura organizacional vai oferecer isso para ele. Então, cultura de inovação é uma das culturas mais difíceis e desafiadoras de serem criadas em empresas, especialmente no Brasil. Mas vamos sair da inércia. Imagine que você tem o real desejo de ter uma cultura de inovação na sua empresa. Algumas questões práticas que você pode começar a adotar já antes de dizer que você é inovador. Por favor, não diga que você é inovador sem ser, para que você não caia na armadilha do auto-engano. Mas bora lá, o que você pode fazer? Primeiro ponto, a tua empresa tem que ter rituais de aprendizado coletivo. E esse aprendizado coletivo tem que ser também de temas fora do teu nicho, fora da tua indústria, fora do mundo da sua empresa. Criar bolsões de aprendizado, de elevação do nível intelectual, do aumento do vocabulário, de repertório dos seus colaboradores e principalmente dos seus líderes é uma boa ação para que eles consigam desenvolver essa competência de visão intuitiva, visão abstrata, visão sistêmica. Outro ponto são sistemas de incentivo. As pessoas que verdadeiramente são engajadas em projetos inovadores que vão trazer rendimentos para sua empresa, eles querem enriquecer junto com você. Ninguém aguenta mais dar uma excelente ideia, fazer e trazer uma grande inovação para sua empresa e ser promovido de júnior para pleno e ganhar R$500 de aumento. As pessoas que são verdadeiramente inovadoras, eles querem ser intraempreendedores. Se você tem pessoas talentosas no seu time que podem te ajudar, façam com que elas enriqueçam junto com você. E por último, aprendizado com o erro. Erro é dado. Toda vez que um erro acontece, um dado novo surge para você na evolução intuitiva e inovadora. Em times medíocres, toda vez que algum erro acontece, alguém é demitido. Em times inovadores, toda vez que um erro acontece, ele vira dado informativo para que eu não repita ele e eu possa ter novos caminhos para serem adotados. É claro que esse erro não deve acontecer no teu processo normal. Ele tem que acontecer em um ambiente controlado, de prototipação, de inovação controlada, num mínimo produto viável. É isso que acontece. Além de você se conectar com outros entes da sociedade que também têm o desejo de inovar. Num famoso artigo da Harvard, de alguns anos atrás, que fazia a pergunta: o quão inovadora é a cultura da sua empresa? Ficou claro que empresas onde não existe curiosidade intelectual, liberdade de ação, autonomia, tempo de qualidade de reflexão, nenhuma empresa é inovadora, ou você se auto-engana acreditando que você é inovador. Então, se você quiser efetivamente partir para as empresas que definem mercados a ponto de chegar como o Steve Jobs disse, né? Eles não sabem o que eles querem até que eu diga para eles. Esse é o ápice, talvez, da inovação. A gente talvez não precisa ir lá num primeiro momento. A gente pode ir step by step. Mas o grande ponto é que, em termos de inovação, quanto mais tempo você leva para fazer isso, mais você vai ficando para trás de um mundo que inova a todo momento. Quer saber como construir uma cultura de inovação com um projeto estratégico de cultura organizacional? Você está no lugar certo. A Dell Consultoria é a melhor consultoria de cultura do Brasil. Fale com a gente vai ter um prazer de te ajudar. Beleza? Obrigado por você acompanhar esse Dell Insights. Fez sentido para você? Ajuda a gente, curta aí, se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais CEOs e empresários que têm interesse pelos temas do Dell Insights. Um abraço, até a próxima. Você está feliz com a cultura organizacional da sua empresa? Já imaginou o conselho aprovando seus planos? Suas equipes com alta performance superando metas? Toda a sua empresa alinhada, comprometida? Cultura é o maior ativo da sua empresa, porque cultura ninguém copia. Para construir uma cultura forte, você precisa de um parceiro forte. Dell, a melhor consultoria de cultura organizacional do Brasil.